Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em algo que todo mundo sente, mas nem sempre se vê: a nossa saúde mental. Pense nisso como uma jornada para a gente entender como reconstruir nosso bem-estar no mundo que, vamos combinar, não para nunca. Então, vamos lá. Sabe aquele cansaço que o sono parece que não resolve? Aquele momento em que o corpo está parado, mas a mente está correndo uma maratona sem linha de chegada? Pois é aí que essa pergunta aparece, né? Ela fica ecoando no silêncio e dá aquela sensação de que tá todo mundo dando conta do recado menos a gente. E aqui, olha, aqui está o X da questão, o grande paradoxo do nosso tempo. A gente tem mais formas de se conectar do que nunca, certo? Mas o sentimento de solidão parece que só aumenta. Temos o mundo inteiro na palma da mão, mas, sendo bem sinceros, raramente paramos para olhar o que está acontecendo aqui dentro, na nossa própria cabeça. Então, vamos entrar de cabeça nisso. E para começar, uma ideia: pense na nossa mente não como uma máquina quebrada que precisa de conserto, sabe? Mas sim como um jardim. Um jardim que talvez tenha sido um pouco negligenciado, mas que, com o cuidado certo, com as ferramentas certas, pode voltar a florescer, não importa o quão seco ele pareça agora. E falando em jardim, essa aqui é a primeira erva daninha que a gente precisa arrancar pela raiz. Essa ideia, essa mentira que contaram pra gente, de que ter saúde mental é o mesmo que ser feliz o tempo todo, sabe? Estar sempre vibrando alto. Essa tal positividade tóxica, muitas vezes, é ela a verdadeira raiz do problema. E olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem essa positividade tóxica, que basicamente exige felicidade sem parar e que a gente engula o que está sentindo. Mas do outro lado, a saúde mental de verdade, ela abraça a flexibilidade. Ela significa dar a si mesmo permissão para sentir, para aceitar que a vida, assim como o clima, tem seus ciclos, tem sol, mas também tem chuva. Então, o ponto principal é esse, na verdade, a base de tudo. Ter saúde mental não é não sentir tristeza, não é não sentir ansiedade. É ser capaz de sentir a tristeza sem se afogar nela, sabe? É sentir a ansiedade sem deixar que ela te paralise. A gente não é fraco por sentir. A gente é humano. Simples assim. Ok, vamos em frente. Se a nossa mente é um jardim, então a gente precisa de pilares bem fortes para sustentar tudo. Vamos ver agora quais são as ferramentas essenciais para cultivar esse espaço. E tudo se resume a 3 áreas principais. 3 pilares que, olha, muitas vezes a gente acaba ignorando, mas que são a base de uma mente saudável. São eles: o biológico, o cognitivo e o social. Vamos começar pelo biológico. É muito comum a gente tratar o corpo como se ele fosse só um táxi para nossa cabeça, né? Mas a verdade é que corpo e mente são um sistema só, totalmente interligado. O sono, por exemplo, é literalmente uma faxina no cérebro, limpando as toxinas. E o movimento? Uma caminhadinha de 20 minutos já pode ter o efeito de um antidepressivo natural. É impressionante. Depois vem o pilar cognitivo. E aqui a gente fala daquela vozinha, sabe? Aquela que fica falando na nossa cabeça o dia inteirinho. Esse nosso narrador interno, ele pode ser nosso pior carrasco ou nosso melhor técnico. E o poder que ele tem de moldar como a gente enxerga o mundo é gigantesco. Essa pergunta, ela bate fundo, né? Pensa bem. Muitas vezes a gente é o nosso crítico mais cruel, mais implacável. E parte do caminho para a saúde mental é justamente trocar essa tirania interna por um pouco de autocompaixão. É a base para qualquer mudança que dure de verdade. E por último, o pilar social. Estamos mais conectados do que nunca, claro, mas a conexão Wi-Fi não é a mesma coisa que a conexão humana. Um like não tem o calor de um abraço. A solidão crônica, para você ter uma ideia, pode ser tão prejudicial quanto fumar. A gente precisa de conexões de verdade, de uma tribo, mesmo que seja pequenininha, com quem a gente possa ser vulnerável, tirar a máscara e falar: olha, hoje eu não tô legal. E isso tudo nos leva a uma ferramenta poderosíssima que protege esses 3 pilares. É uma palavra pequena, de 3 letras: não. Dizer não é sobre colocar limites. E um limite, no fundo, é só aquele espaço seguro onde a gente consegue amar os outros e a si mesmo ao mesmo tempo. Agora, a gente vai entrar na parte talvez mais profunda da nossa conversa. Uma filosofia, uma arte, que tem o poder de mudar completamente o jeito que a gente olha para as nossas próprias feridas. O nome disso é kintsugi. É uma arte japonesa antiga e fascinante. Imagina que uma peça de cerâmica, um vaso, uma tigela, se quebra. Em vez de jogar fora, os mestres dessa arte
juntam os cacos e reparam as rachaduras com uma laca misturada com pó de ouro. O resultado? O objeto não só volta a ser útil, como se torna ainda mais bonito e valioso, justamente por ter se quebrado. É isso, as cicatrizes não são para serem escondidas, elas são celebradas com ouro. E essa metáfora, ela é uma lição linda sobre o ser humano, não é? Nossas dores, nossas lutas, nossas cicatrizes, elas não são motivo de vergonha, de forma alguma. Elas contam a nossa história, a história de que a gente sobreviveu. A psicologia, inclusive, tem um nome para isso: crescimento pós-traumático. É a capacidade que a gente tem de sair de uma grande dor, de uma adversidade não apenas inteiro, mas diferente. Com mais sabedoria, com mais apreço pela vida, com uma força que a gente nem sabia que tinha. As nossas falhas, as nossas quebras, elas se tornam o ouro nas nossas rachaduras. Certo. Mas por onde começar, então? Como é que a gente dá o primeiro minúsculo passo para começar a regar esse nosso jardim? O mais importante é lembrar que saúde mental não é um destino. Não é um lugar onde a gente chega e pronto, acabou. É uma prática. É um jardim que precisa ser cuidado todo dia. E tudo bem, vão ter dias de sol, dias de tempestade, dias de seca. O importante é saber que as ferramentas existem. E não precisa mudar tudo de uma vez só. Começa com o básico, o mais simples possível. Beber um copo d'água. Parar e respirar fundo 3 vezes. Sair para dar uma volta no quarteirão. E talvez, o passo mais corajoso de todos, pedir ajuda quando o peso ficar grande demais para carregar sem companhia. E é muito importante a gente mudar a forma como enxergamos isso. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, não é desistir, muito pelo contrário. É um ato de uma força imensa. É dizer para si mesmo: eu me recuso a desistir de mim. É se recusar a abandonar o próprio jardim. E para fechar, fica aqui esta pergunta. No meio de tantos projetos, de tanta correria, de tantos objetivos, qual é o único projeto que dura a vida inteira, que nos acompanha do primeiro ao último dia? A resposta? Somos nós. Cuidar da gente. Esse sim é o trabalho mais importante que existe.